vou contar a vida de um homem que tem uma paixão, uma ideia pura, certeza que vem do coração. Policarpo Quaresma, sonhando a trajetória de sua terra, de sua gente, com fé e graça faz a sua história. De sua terra, de sua gente, com fé e graça faz a sua história. Oi gente, na minha parte do vídeo eu vou explicar pra vocês um pouquinho sobre a vida do autor do Triste Fim de Policarpo Quaresma, que era o Lima Barreto, ou então Afonso Henriques de Lima Barreto, que nasceu no Rio de Janeiro no dia 13 de maio de 1881, filho do tipógrafo João Henriques e da professora Amália Augusta, que acabou falecendo precocemente quando ele tinha apenas 6 anos de idade. E aí ele passou a receber muita ajuda do padrinho dele, que era o Visconde de Ouro Preto. Então, durante grande parte da vida, ele estudou no Colégio Dom Pedro II, só que com a ajuda desse padrinho, ele passou a estudar no Liceu Popular Niteroense, que era muito importante para elite, era basicamente só a elite desse colégio. E por conta dessa oportunidade, ele conseguiu ingressar na Escola Politécnica de Engenharia em 1897. Só que ele acaba não terminando o curso, ele decide não continuar, porque ele quer se dedicar à escrita e ao jornalismo e à literatura. Então o jornalismo passa a ser a principal fonte de renda do Lima Barreto durante esses anos, porque ele se vê obrigado a sustentar a família dele após o pai dele ser internado no Hospital de Alienados. Então ele começa a trabalhar no jornalismo para sustentar a família dele, porque ele era o irmão mais velho. E no início do século XX ele já tinha contribuído com quase todos os jornais cariocas, então ele tinha uma certa influência nessa área, ele conhecia bastante pessoas, e por causa disso ele mesmo não conseguiu se dedicar muito à literatura. Então ele só foi conseguir publicar o primeiro romance dele em 1909, que foi A Recordação do Escrivão Isaías Caminha, que recebeu muitas críticas, porque tinha um estilo de escrita mais livre, diferente do estilo parnasiano com o qual eles estavam acostumados. Então, era uma linguagem menos rebuscada, uma linguagem que qualquer pessoa podia ler, e nessa época isso não era legal, né? A escrita era uma coisa pra elite mesmo. E por causa disso, ele recebeu muitas críticas, e também porque nesse livro ele fez uma crítica quase que explícita a muitas pessoas da imprensa, tipo, grandes nomes da imprensa da época. E por conta disso ele recebeu um boicote dessas imprensas, desses jornais, e nenhum deles publicou crítica do livro dele. Um dos únicos críticos que deu uma nota pra ele, assim, foi o José Veríssimo, que até recebeu uma visita do Lima Barreto em casa pra agradecer a crítica, porque ninguém queria criticar os livros dele. E em 1911 ele conseguiu publicar o segundo romance dele em folhetins, que foi O Triste Fim de Policarpo Quaresma, só que ele não recebeu muita atenção desse livro também, e aí ele não tinha renda para publicar em forma de livro, né, em folhetim. E aí ele acabou pegando empréstimos mesmo pra conseguir publicar em forma de livro, porque ele queria mesmo. E depois que ele publica, ele começa a receber umas críticas mais positivas, né, ao contrário do outro livro dele. Só que mesmo assim eles continuavam criticando esse estilo de escrita dele mais livre e tal, porque não era uma coisa da época mesmo. Ele continua publicando vários romances dele em folhetins, vários romances, crônicas, por meio dos folhetins, porque quase nenhum autor ele abandonava esse lance do jornal mesmo, porque ele era muito importante para os autores da época. Mesmo os mais famosos, eles ainda trabalhavam em jornal porque era a principal fonte de renda deles mesmo. Em 1914, o Lima Barreto ele começa a se frustrar porque ele só recebe críticas, ele não tem um editor, ele não tá vendo voltar pra ele tudo isso que ele tava fazendo. Então ele começa a descontar essas frustrações dele no álcool, o que começa a fazer ele ter várias alucinações. E aí ele é internado no Hospital Nacional de Alienados, onde ele permaneceu entre agosto e outubro de 1914. Quando ele sai desse hospital, ele publica o Numa e a Ninfa,
que é a primeira obra mesmo que ele publica depois que ele sai do hospital, imediatamente depois que ele sai desse hospital de alienados. E em 1917 ele começa a relatar mesmo problemas com álcool novamente. E ele acaba sendo internado no hospital do exército porque ele ficava bêbado e acabava se machucando por causa das alucinações dele, e ele ficava todo machucado e tinha que ser internado. Então acabaram internando ele de novo no hospital de alienados, onde ele foi reunindo todas as experiências dele nessas clínicas psiquiátricas, e ele fez um documento literário que ele chamou de O Cemitério dos Vivos, que foi publicado em 1920. O Lima Barreto, ele acaba falecendo em 1922, quando ele tinha 41 anos, e ele é até hoje considerado um importante escritor da literatura brasileira, porque ele abriu portas para os escritores modernistas virem com todas as inovações deles, porque desde antes o Lima Barreto ele já apresentava um olhar muito à frente do seu tempo, né? Ele já tinha uma escrita mais para todos, ele já tinha uma grande crítica ao preconceito racial nas suas obras. Ele foi um escritor muito sensível para essa crítica do racismo. Ele também criticava o nacionalismo exacerbado, ele criticava também o purismo linguístico, porque para ele a leitura tinha que ser para todas as pessoas e não somente para a elite. Então, até hoje, ele é considerado um dos maiores escritores brasileiros e ele é muito importante mesmo nessa lance da escritura militante e tal. Então, gente, esse foi o Lima Barreto para vocês, e eu vou passar agora pro meu parceiro para ele falar um pouquinho mais sobre o Triste Fim de Policarpo Quaresma, porque é muito importante para vocês e é uma ótima leitura, espero que vocês gostem. Graça faz a sua história. De sua terra, de sua gente, com fé e graça faz a sua história. Oi gente, tudo bem com vocês? Então, hoje eu vou explicar sobre o personagem Policarpo, do Triste Fim de Policarpo Quaresma, de Lima Barreto. Se vocês estão gostando, dá o like aqui embaixo, já se inscreve no canal e vamos lá para a videoaula. Bom, a princípio, Policarpo ele é um cara extremamente nacionalista, ele é funcionário público e ele sonha em ser militar e mudar o Brasil. Entretanto, desse nacionalismo exacerbado de Policarpo, surgem ideias extremamente malucas que começam a gerar conflitos durante a trama do livro. Uma delas é quando ele resolve tornar o Tupi-Guarani a língua oficial do país e quando ele resolve que ele vai expulsar os imigrantes do Brasil. Certo, Policarpo ele era um leitor muito assíduo de muitos autores, de muitas obras conhecidas na época, e isso fazia ser muito criticado, pois as pessoas daquele tempo acreditavam que só os acadêmicos poderiam ler. Para completar, quem tocava viola, violão ou instrumentos do samba era taxado como malandro, e Policarpo tocava, então isso era muito um rótulo que era usado para classificar ele. A maior chateação do Policarpo foi quando ele enviou uma carta para o presidente da República, Floriano Peixoto, escrita em Tupi-Guarani. E a imprensa e os amigos dele começaram a caçoar muito dele. E aí então ele ficou muito chateado, devastado, e ele se internou em um manicômio. Bom, então, Policarpo, ele tinha uma fé muito grande na mudança da nação. Após muitos anos de monarquia, quando a república foi instaurada, ele via no modo de governo como um recomeço para o país. Ele tinha muita esperança. Então, ele tinha a sensação de novos horizontes, abertura de possibilidades, e isso dava a ele um ar de muito sonhador. Entretanto, ele faz uma denúncia, ele descobre uma fraude do presidente Floriano Peixoto e faz uma denúncia, o que faz que o presidente chame-o de traidor e tome medidas drásticas contra Policarpo. E assim, o livro de 1915, O Triste Fim de Policarpo Quaresma, se mostra muito atual. Na segunda parte do livro são mostrados diversos conflitos por terras e territórios que são ocupados ou não. Isso já se mostra muito atual e traz à tona uma questão de reforma agrária no país. Além disso, Policarpo ele era muito nacionalista e ele só usava produtos brasileiros. Isso traz à tona uma discussão de nacionalização e privatização das empresas, já que ele se recusava a usar produtos vindos de outros países. E por último, a gente pode trazer também para a atualidade o tema da xenofobia, que é muito recorrente no livro, também por conta do nacionalismo de Policarpo.
eu sou a Caena e essa foi a minha parte para a videoaula de hoje. Como eu já disse, se vocês estão gostando, dá o like aqui embaixo, se inscreve no canal, compartilha com os amigos que isso fortalece muito a gente e vamos continuar a aula de hoje. Revolução não há porquê, diz a razão que não compensa. Quem sonha mais um pouco, os que não mudam, chamam de louco. Mas é... Oi gente, meu nome é Gabriel Fiuza e hoje eu vou falar sobre o livro Triste Fim de Policarpo Quaresma, que tem como seu autor o escritor Lima Barreto. A história inicialmente ela foi dividida em 3 partes e publicada em 1911 nos folhetins do Jornal Comércio. Posteriormente, em 1915, a obra foi publicada em livro. O Triste Fim de Policarpo Quaresma ele é um romance pré-modernista. Sua história ela se passa durante o governo do Marechal Floriano Peixoto, que é conhecido como Marechal de Ferro. Essa época do seu governo ocorreu entre 1891 e 1894, mesma época onde ocorre a Revolta Armada no Rio de Janeiro. Na obra também é retratada a Revolução Federalista, que ocorre no sul do país. Além disso, Lima Barreto ele faz diversas referências à Guerra do Paraguai dentro da história do seu livro. Sobre os personagens do livro, como são muitos, podem ser divididos em 3 grupos: família e amigos do Major Quaresma, família e amigos do General Albernaz e moradores de Curuzu. Além desses personagens, existe um personagem histórico, que é o Marechal Floriano Peixoto. Dentro do grupo Família e Amigos de Quaresma, temos Adelaide e Anastácio. Adelaide era irmã de Quaresma e morava com ele. E também não entendia por que ele estudava tanto e se preocupava com a situação do país. Já Anastácio era um antigo escravo e caseiro da casa de Quaresma. Assim, ensinava o major a trabalhar na terra. Já no grupo Família e Amigos do General Albernaz, temos Ismênia e Dona Maricota. Ismênia era a filha mais velha do general. Fica noiva de Cavalcante só porque achava que tinha a obrigação de se casar com alguém. Após um tempo, acaba enlouquecendo. Dona Maricota era esposa do general Albernaz. E por último, no grupo Moradores de Curuzu, temos Tenente Antônio Dutra e Dr. Campos. Tenente Antônio Dutra era um funcionário da prefeitura de Curuzu. Ele procura Policarpo para pedir dinheiro, mas na verdade o que queria mesmo era apoio político dele. Após um tempo, ele acaba perseguindo Policarpo Quaresma. Dr. Campos era presidente da Câmara de Curuzu. Ele aproxima-se de Quaresma porque acaba ouvindo dizer que o major é amigo do presidente. E depois de um tempo, também acaba perseguindo o major. Chamam de louco, mas é por loucos ideais que a vida não parou. Quem muda o mundo é o sonhador. Bom, vou falar sobre o enredo do romance O Triste Fim de Policarpo Quaresma, que tem como principal protagonista o próprio Policarpo, um subsecretário do Ministro da Guerra que chegou até a comprar uma patente de major, o que era permitido naquela época, mas o que é importante ressaltar é que ele é um grande patriota e ufanista apaixonado pela sua nação brasileira. Na primeira parte... Que isso, padre? O que foi, Policarpo? Alguma dor? Onde lhe dói? Que pro hospital, padre. Melhorou, Policarpo? Tá vendo, Adelaide? Vocês não têm a mínima noção dos costumes da nossa terra. Queriam que estendesse o braço? Mas isso não é coisa do Brasil. Nosso cumprimento deve ser chorar quando encontramos os amigos, como faziam os tupinambás. Sejam bem-vindos! Diabo, é cada susto que se leva nessa brasileira. Na primeira parte do livro, ele vai tentar salvar o Brasil por meio de sua cultura, falando que o Brasil tem a cultura mais bela e mais rica de todo o mundo. Chegando até a tentar aprender tocando violão, que ele vai contratar um professor, as modinhas. O professor, no caso, era o professor Ricardo, mas ele vai descobrir que essas modinhas não eram originalmente brasileiras, que elas tinham uma grande influência estrangeira, e ele vai trocar ali, por meio de estudos que ele realizou, essas tradições pelas tradições tupinambás, né, trocando o violão pelos maracás. É importante ressaltar também que o violão não era bem visto naquela época, que quem tocava violão era um Zé Ninguém, tanto que numa parte do livro, na parte inicial já,
Policarpo ele fica mal visto pela sua vizinhança pela vizinhança ver que o Rodrigo estava lá tentando ensinar violão para ele. Além da tradição tupinambá, ele vai se aprofundar muito na língua tupi-guarani, chegando a escrever um documento que ele vai enviar para a Câmara dos Deputados, falando que a língua tupi-guarani deveria ser a língua oficial do Brasil, já que os índios que criaram essa língua, eles são os primeiros brasileiros e por isso essa língua é originalmente brasileira. Só que esse patriotismo dele... Tapuru! Vermes! Pode deixar. Está bem. Bem, vai Potar. Como? O que você quer? Só que esse patriotismo dele é visto como louco e ele acaba sendo muito caçoado pelos deputados e por quem sabe dessas realizações e ações dele. Mas um dia, depois de um tempo, ele vai estar escrevendo um documento treinando o seu tupi-guarani, só que sem querer ele vai enviar para o ministro. E isso vai ser a gota d'água, porque o ministro vai enviar ele para o hospício tratando ele como um louco. Depois que ele sai do hospício, ele não vai mais salvar o Brasil pela cultura, mas ele vai salvar agora pela agricultura, falando que a nossa terra é a mais fértil, que é a mais bela e a mais rica de todo mundo. E ele vai comprar um terreno e vai morar nesse terreno, chamado Sossego, onde ele vai escrever um documento também falando sobre a agricultura, tudo. Mas esse terreno vai entrar em falência principalmente por 3 motivos, né? Podemos ressaltar como principal ali a politicagem, que ele não queria entrar na politicagem, né? Essa espécie de clientelismo, essa espécie de corrupção. A falta de infraestrutura e também as formigas, né? Essa causa natural que acabava destruindo toda essa plantação. Inicia-se nesse tempo também a Revolta Armada, que é uma revolta contra Floriano Peixoto, que era atual presidente do Brasil, e ele, como um grande patriota, vai lá defender o seu presidente, no Rio de Janeiro. Dentro dessa revolta, ele vai acabar sendo até ferido, mas Floriano Peixoto vê ele como um revolucionário e chega até a falar isso no momento para Policarpo e designa ele para ser carcereiro de uma prisão. Em uma noite nessa prisão, o emissário político ao mando do governo vai mandar executar todos os prisioneiros políticos que ali estavam. E Policarpo, revoltado, vai escrever uma carta a Floriano Peixoto dizendo que ele devia vir resolver essa situação porque era uma situação horrível, porque apesar de ideais diferentes, inimigos políticos, eles continuavam sendo brasileiros e não devia ser feito isso com eles. Só que o que ele não esperava, né, já que Floriano Peixoto era o seu herói e seu patriotismo cegava o seu ufanismo, é que Floriano Peixoto estava por trás de tudo isso e com essa reclamação de Policarpo vai mandar matá-lo, primeiramente vai mandar prendê-lo. E apesar de todos os esforços ali da afilhada de Policarpo e do seu professor de violão, Rodrigo, que virou seu amigo, podemos dizer, isso vai ser inevitável e Policarpo vai morrer no paredão. E esse é o triste fim de Policarpo Quaresma, que vai morrer numa grande ironia pelas armas do país que tanto amava. Que terra santa e bela parece o chão da sagração pra quem trabalha. Veja só. Fala aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Então, agora que vocês já chegaram até aqui, vocês já viram a história, os personagens e tudo mais, vamos analisar o texto Triste Fim de Policarpo Quaresma. Bem, o primeiro ponto que vamos tratar, logicamente, é o superpatriotismo do personagem Policarpo Quaresma. Uma vez que esse patriotismo, esse amor que ele sentia pela pátria, vai gerar nele algumas ideias, que de certa forma vão fazer com que o Brasil, antes ignorante, se eleve a uma potência mundial. Porém, a gente consegue perceber no livro que essas ideias não dão meio certo e sempre acabam de alguma forma dando errado para ele. Bom, o Policarpo durante o livro sugere 3 reformas. A reforma
na língua, do português para o tupi-guarani, a reforma na agricultura, na reforma agrária, e uma reforma política, onde ela luta por um governo forte e poderoso que consegue resistir a uma revolta política. Bem, ao mesmo tempo que o livro relata um sonho de um Brasil ideal, ele também satiriza, sem compaixão nenhuma, a própria pátria, através dos ideais do Policarpo Quaresma, que basicamente vão se desenrolando em suas tramas pelo texto, como vocês já viram pela história que foi contada pelo Augusto ali atrás. Nessa narrativa, ele também acaba desconstruindo de maneira crítica o ideal romântico do Brasil, que foi idealizado por Quaresma, e ele acaba conseguindo distinguir a distância entre o Brasil sonhado por Quaresma e o Brasil real, verdadeiro, que são coisas completamente diferentes. Além disso, quando analisamos os pontos importantes da obra, o Lima Barreto ele cria até um perfil irônico e sarcástico do funcionalismo público no Brasil, já que os funcionários públicos eram formados de maneira geral por pessoas sem perseverança, consistência e basicamente que não tem vontade alguma de cumprir os seus postos de trabalho. Isso acaba gerando no Quaresma também uma grande revolta, tanto que ele se revolta em algumas partes do livro com os cidadãos brasileiros que sequer reconhecem a pátria. O que você quer? Bem, Sr. Quaresma, é que o secretário ele está com dor de dente e não vem trabalhar hoje. Pediu que o senhor assinasse por ele. Também pediu que o senhor redigisse o ofício sobre o caso do Rio Negro. O senhor sabe o que significa? Não seja leviano. Parece que você nem sabe onde fica o Rio Negro. Se fosse o Nilo, o Sena, o Reno, você se babava todo. Pura ingratidão. Não ama o chão onde nasceu. Este Brasil ainda há de ser uma grande potência, seus canalhocratas. Além disso, o general Albernaz e o almirante Caldas do livro, os personagens, eles são basicamente uma ridicularização bem-humorada do Brasil, onde um general que não participa de nenhuma batalha, como é o caso do Albernaz, e um almirante que não possui um navio, que é o caso do almirante Caldas. Nesse momento, a gente percebe o estilo do Lima Barreto mais realista, já que o próprio Lima Barreto era um funcionário público e conhecia a realidade burocrática brasileira. E essa obra não passa de uma denúncia social sobre o verdadeiro Brasil, com todos os seus problemas, e não é ideal como idealizado por Quaresma. Outro ponto a ser destacado nesse texto é a análise das relações interpessoais do personagem Policarpo Quaresma. Basicamente, ninguém gostava do Policarpo Quaresma naquela época. Todo mundo odiava ele de diversas formas possíveis, principalmente os seus colegas de trabalho, que achavam ele louco e tal, tanto que internaram ele no hospício. Quem são eles? Não gostam de mim. Quem são eles? Também não gostam de mim. Quem é ele? Para resumir, no momento, ninguém aqui gosta de mim. Segura. Mas existem dois personagens que eles são retratados de maneira amável e afetuosa, principalmente pelo lado do Policarpo Quaresma, que é a personagem Adelaide, irmã do Quaresma, que o Quaresma tinha um grande afeto por ela, e o personagem Ricardo Coração dos Outros, que, por acaso, é o melhor personagem desse conto. E até o final do romance se mostra um fiel amigo do Quaresma e da personagem Olga, que é a afilhada do Quaresma. Bom, o título Triste Fim de Policarpo Quaresma é um tema interessante de ser analisado, porque ele pode tanto se referir à desilusão que o Policarpo tem ao final do livro com a sua pátria, já que ele vai ser morto injustamente por ordem do presidente que ele tanto protegeu na revolta da Armada, como também aos esforços de Ricardo Coração dos Outros, meu amigo Ricardão, e da sua afilhada, Olga, para tentar salvar ele ao final do livro sem conseguir nada. O texto ele não coloca diretamente que o Policarpo morre ao final do livro, porém nós podemos realmente pensar dessa forma. Bom, como vocês podem ter percebido, o Triste Fim de Policarpo Quaresma ele foi feito nos primeiros anos da República do país, e ele faz uma análise da sociedade brasileira da época. E ele basicamente a maior crítica dele recai sobre o universo da política.
Bom, através do nacionalismo exacerbado e da postura ingênua e idealística do protagonista, a gente consegue identificar algumas denúncias e críticas sociais da época, além de alguns personagens poderem ser identificados com um recurso cômico, como é o caso do almirante e do general que eu já citei antes. E, é claro, o Floriano Peixoto, que é o único personagem real que existe nessa história. Além disso, algumas guerras reais também são citadas, como a Revolta da Armada, a Guerra do Paraguai e a Revolução Federalista. E essa foi a análise do texto Triste Fim de Policarpo Quaresma. Eu espero que vocês tenham gostado, e reforçando o aviso que a Kana deu, vocês podem deixar o like aqui embaixo, que isso fortalece bastante o canal. E obrigado. Agora vamos continuar com a aula com uma... Sítio do Sossego. Explode em cada grão, mata em minha boca a sede que me envenena. Oi gente, agora eu vou discorrer um pouco sobre como Lima Barreto constrói a crítica dele à sociedade republicana da época, ou seja, a sociedade republicana da velha república e da República da Espada também, em especial, e como ele trata da questão do latifúndio, da questão agrária, da questão fundiária, de como as terras estão divididas no Brasil, e de como o governo, em sua inércia, pretende sempre continuar com o status quo, e com isso ele acaba favorecendo apenas uma elite, não se importando realmente com o bem-estar da população, como se importa Policarpo Quaresma no livro do Lima Barreto. Ele é o nacionalista, o ultranacionalista, ufanista, e vale dizer que essa questão, em específico, a questão agrária, é muito importante para o Brasil, porque o latifúndio ele persiste até hoje, desde os tempos da colônia. Ou seja, falar de questão agrária é falar de como o Brasil vai se organizar também economicamente. E essa questão fica mais evidente no livro, quando a afilhada de Policarpo Quaresma, a Olga, vai visitar o interior junto de seus outros familiares, que inclusive é o interior, a parte do interior em que o Policarpo Quaresma mora, com os seus empregados. E ela vai para lá com uma visão totalmente bucólica, totalmente romantizada de como funciona o campo. E ao chegar lá, ela fica desiludida. Ela vê que o campo não era meio aquilo que as pessoas diziam que era, como os livros diziam que era. As pessoas não pareciam tão saudáveis, as pessoas não pareciam tão felizes assim, né? Tudo era meio feio, não era tão bonito, não era tão romantizado como ela imaginava que fosse. E lá ela encontra um dos empregados, uma pessoa muito chegada ao Policarpo Quaresma, que é o Anastácio, um negro ex-escravo, que é empregado do Policarpo, que virou muito amigo dele, o amigo do tio dela. E lá ela conversa com ele e ele responde para ela as seguintes palavras: terra não é nossa, nós não temos ferramenta. Isso é bom para italiano ou alemão, que o governo dá tudo. O governo não gosta de nós. Logo em seguida, o Lima Barreto, com suas palavras, escreve o seguinte: e a terra não era dele? Mas de quem era então? Tanta terra abandonada que se encontrava por aí, ela vira até fazendas fechadas, com as casas em ruínas. Para que esse acaparamento, esses latifúndios inúteis e improdutivos? Ela, no caso, seria Olga. Ou seja, ela vê toda essa situação dos latifúndios improdutivos, das casas abandonadas, e de que, na verdade, o governo não se importa tanto com pessoas como o Anastácio, aquelas que realmente estão ali trabalhando no campo, que estão sofrendo para trabalhar a terra, para tentar alguma coisa. Pouco após falar da visita da Olga ao campo, o Lima Barreto escreve sobre como o Policarpo Quaresma entende a situação do campo. E ele percebe a precarização do ambiente em que ele vive, do ambiente em que ele trabalha, e onde as pessoas que convivem com ele estão inseridas. Ele percebe quão depredado está o campo e com o seu nacionalismo, tenta ingenuamente mudar a conjuntura nacional. Segundo ele próprio, era preciso trabalhos maiores, mais profundos. Tornava-se necessário refazer a administração. Imaginava um governo forte, respeitável, inteligente, removendo todos esses óbices, esses entraves. Súlia e Henrique IV, espalhando sábias leis agrárias, levantando o cultivador. Então sim, o celeiro surgiria e a pátria seria feliz.
Com isso, e com a revolta da Armada, Policarpo vê uma oportunidade de chegar no presidente da República naquela época, que era o Floriano Peixoto, ou a gente pode chamar de ditador também, porque o Lima Barreto chama recorrentemente de ditador o Floriano Peixoto, e mostra para ele esse projeto de reforma agrária, de reforma das leis agrárias. Não seria bem uma reforma agrária, porque a gente não sabe quais eram essas leis, qual seria o intuito dele, o livro não fala, mas há ali um ímpeto de mudança da conjuntura agrária, de produção do país, e ele recebe uma resposta não muito desejada do Floriano Peixoto. O Floriano Peixoto faz pouco caso daquilo que ele queria como projeto nacional, e não se importa muito, mostrando aquela inércia do governo. Lima Barreto vai falar então, na verdade, o Major tinha um espinho na alma, Major Policarpo Quaresma. Aquela recepção de Floriano às suas lembranças de reformas não esperavam nem o seu entusiasmo e sinceridade, nem tampouco a ideia de que ele fazia do ditador. Saíra ao encontro de Henrique IV e de Sully, e vinha esbarrar com um presidente que o chamava de visionário, que não avaliava o alcance de seus projetos, que não os examinava sequer, desinteressado daquelas altas coisas de governo como se não o fosse. Era, pois, para sustentar tal homem que deixava o sossego de sua casa e se arriscava nas trincheiras? Era, pois, por esse homem que tanta gente morria? Que direito tinha ele de vida e de morte sobre seus concidadãos? E se não se interessava pela sorte deles, pela sua vida feliz e abundante, pelo enriquecimento do país, o progresso de sua lavoura e o bem-estar de sua população rural? É importante também dizer que nessa parte, Policarpo Quaresma estava em uma campanha militar contra os revoltosos da revolta da Armada. Ou seja, o governo estava se importando muito mais em eliminar o centro das revoltas do que realmente a população rural, a população do seu país, o bem-estar da lavoura, o bem-estar nacional. Isso mostra também como o governo brasileiro, em geral, faz pouco caso dessas coisas. E quando ele começa a se preocupar com isso, sempre há uma força contrária. No caso, a gente vê no próprio golpe de 1964. Naquela época, é importante dizer também de como que a elite agrária funcionava. A elite agrária, naquela época, era basicamente o que definia o poder nacional. Porque ela apoiou o golpe da República, de 89, e a República seria feita para ela e para os militares. Não era tanto para os militares porque a estadia desses no governo não foi muito longa. Entretanto, a dos cafeicultores, até porque era a cafeicultura em que residia o poder da elite agrária, o poder econômico da elite agrária, eles dominavam o poder e tinham relações íntimas com os governantes os governantes civis da velha República. Eles eram os latifundiários, o elo entre a população e o Estado. Os latifundiários podem trocar por coronéis. E eles representavam também, de certa maneira, um poder eleitoral. Eram eles quem definiam os rumos das políticas nacionais. Eles eram definidores das políticas nacionais. E essa questão da elite agrária, da concentração fundiária com os editores, é uma questão muito importante para o país porque ela é recorrente quase todo o tempo na história brasileira. Porque a questão de terra é uma questão central, ela é definidora de nossas desigualdades em grande parte. Com isso a gente pode ver no livro Policarpo Quaresma, no livro Triste Fim de Policarpo Quaresma, Lima Barreto constrói uma crítica bem geral de como funciona a sociedade, uma crítica à sociedade, não só a uma questão, a questão agrária, uma crítica ao presidente, mas também uma crítica à sociedade como um todo. E em especial também, claro, porque ele dedica muitas partes do livro para falar sobre a questão agrária, como o Policarpo Quaresma se relaciona com ela, também como o Brasil se relaciona com ela, como o governo se relaciona com ela. Enfim, é importante falar de questão agrária, até porque ela é parte do nosso país. O latifúndio mantém poder até hoje sobre a política nacional. A bancada ruralista é a própria expressão desse poder, e falar disso é importante, de qualquer forma. Mulher morena,
ainda serás terra da promissão. O homem vai pra guerra. O livro O Triste Fim de Policarpo Quaresma se passa nos anos após a proclamação da República, durante o governo de Marechal Floriano Peixoto. O seu governo será marcado por uma grave crise econômica causada pela adoção de políticas ainda no governo anterior, de Marechal Deodoro da Fonseca. As políticas de encilhamento, como ficaram conhecidas, causaram um grande aumento da inflação e causaram problemas como a criação de empresas fantasmas e especulação na bolsa de valores. O Marechal em si ficou conhecido como Marechal de Ferro, pela forma como ele tratava das revoltas, que era com muita violência. Chegava, inclusive, a matar os rebeldes, que ele considerava serem traidores da pátria ou ameaças à República. Nas palavras de Lima Barreto, o seu governo não era nem um despotismo, nem uma democracia, nem uma aristocracia, mas sim uma tirania doméstica. Na apologia do próprio autor, quando uma criança se comporta mal, castiga. Esse castigo no governo significava a repressão, a perseguição política e até mesmo a execução de qualquer oposição. Bom, esse status de crueldade que foi atribuído ao Floriano, ironicamente não se encaixava à sua fisionomia. Lima Barreto vai fazer uma descrição caricata do governante, dizendo que ele tinha uma postura muito relaxada e vulgar. Ele tinha um bigode caído e seu lábio inferior era pendente e um pouco abaixo dele tinha uma mosca, que é uma verruga com pelos. Isso irá incomodar principalmente Policarpo Quaresma, porque este esperava encontrar um grande governador, como Luís XI ou mesmo Napoleão Bonaparte. E isso vai deixar ele muito decepcionado em como um país tão grande, tão rico e com um povo tão alegre e vivo como o Brasil poderia estar sendo comandado por um homem que tinha uma fisionomia molenga, não parecia ter nervos e era tomado por uma preguiça mórbida. Um elemento que é importante citar é o positivismo. Essa corrente de pensamento, que influenciou muitos intelectuais brasileiros da época, acreditava que para que você estudasse a sociedade, era necessário fazer isso através de um método científico e de maneira imparcial e fria. Essa visão de mundo influenciou muito, especialmente o alto escalão do exército e algumas camadas da burguesia. Isso vai ter como consequência, logo após a proclamação da República, os militares acreditando que são os melhores para governar. Isso se mostra especialmente no lema da República, de ordem e progresso, em que para que você alcance o progresso, para que o Brasil se desenvolva, era necessária uma ordem, uma atitude repressiva e uma mão pesada que vinha do Estado e do Exército. Lima Barreto vai criticar muito o positivismo pelo seu caráter desumano e frio. Na terceira parte do livro, Lima Barreto narra os eventos da Segunda Revolta da Armada, em que oficiais da Marinha apontavam a ilegitimidade do governo de Floriano Peixoto e exigiam a abertura de novas eleições. Nessa parte, Policarpo Quaresma irá oferecer as suas forças ao exército brasileiro na expectativa de defender a sua amada pátria. Contudo, após meses de uma batalha decepcionante, Policarpo será promovido ao cargo de cárcere e ficará na mesma prisão que os rebeldes. Lá, ele vai presenciar uma cena chocante em que muitos rebeldes eles eram escolhidos aleatoriamente para serem fuzilados sem um julgamento prévio. Nesta única cena, Lima Barreto consegue resumir todo o governo de Floriano Peixoto, mostrando como ele era um governo autoritário e intolerante. E na figura de Quaresma, fica claro como a população se sentia naquela situação. A população que esperava que a República fosse trazer grandes revoltas em pró do povo e que finalmente levasse o Brasil para frente e o desenvolvesse. Mas no fim das contas, não foi nada disso que aconteceu nesses primeiros governos. Ou pela terra, a guerra é morte ou glória, e
Vejo o homem como herói ou como traidor da história. A história tem dois lados, um é sabido, outro ocultado, e o homem segue até sozinho por um ideal na luta.